Marino orienta Petra sobre como atrair Disseu para a armadilha. Marino enfrenta Antônio. Disseu se mostra ofendido quando Irene te pergunta se ele fez algum mal a Petra na infância. Jonatas alerta Graça para ter cuidado com Disseu. Antônio procura Tadeu para saber quem matou Sinês. Irene fica angustiada quando Antônio afirma que o assassino de Disseu é o mesmo mandante da morte de Daniel, são a mesma pessoa. Petra traz Disseu para a beira do rio e avisa a Marino que o tio caiu na armadilha. Disseu confessa o que fez contra Petra na infância e ela reage enfrentando o tio. Disseu é preso e se depara com Antônio na delegacia. Irene acolhe Petra e se sente culpada por não ter percebido o mal que o irmão fez à filha na infância. Caio demonstra o orgulho que tem por Petra. Irene afirma que irá tirar a vida de Disseu. Fro discute com Andemir. Antônio pede perdão a Petra e declara seu amor pela filha. Petra enfrenta Disseu na cadeia. Mena pede Marta em casamento. Jurecê abençoa Petra. Petra descobre que Vinícius está vivo. Caio avisa a Petra que a intenção é colocar Antônio na cadeia. Rodrigo defende Luana dos capangas de Antônio. Kevin critica as atitudes de Ramiro. Anneli discute com Luigi e deixa o italiano arrasado ao expulsar de casa de Lucinda. Rodrigo aconselha Caio a não visitar Aline na noite de Natal. Kevin aceita ajudar Caio para enganar os capangas de Antônio. Caio explica a Kevin o plano para visitar Aline. Terezinha consola Aline. Petra revela a Antônio que irá se separar de Luigi. Ramiro cai no plano de Caio e conta a Antônio que a família de Aline irá visitar na noite de Natal. Luigi fraga Anneli e Nateuzinho juntos e sente ciúmes. Ramiro segue o carro de Caio sem saber que são Rodrigo e Luana que estão no veículo. Caio, Jussara e João vão para o convento no carro de Rodrigo para despistar Ramiro e Antônio. Petra decide passar o Natal com Hélio. Antônio fica furioso ao saber que foi enganado. Aline se emociona com a chegada da família ao convento. Antônio e Ramiro percebem que foram enganados por Caio. Irene fica furiosa com a ausência de Antônio e Petra na ceia de Natal. Jonatas pede Graça em casamento. Kevin deixa claro a Ramiro que não ficará com o peão caso ele continue a praticar as maldades impostas por Antônio. Antônio pergunta a Irene se foi a mulher que matou Ágata. Um homem que prefere não se identificar avisa a Marino que viu Gentil na fazenda no dia da morte de Ágata. Antônio oferece dinheiro para Berenice descobrir o paradeiro de Aline. Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz a Marino que foi à casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Ágata. Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Ágata.
Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luíde e Nateuzinho disputa Anneli. Antônio e Ramiro observam Aline. Antônio orienta Ramiro a sequestrar Aline sem que ninguém perceba. Caio sugere a Lucinda que a cooperativa insista em novas tecnologias. Jussara oferece apoio a Gentil. Ramiro consegue pegar as chaves com o jardineiro depois de amarrá-lo. Jurecê tem uma visão de Aline sendo capturada e Andara não aceita reatar o relacionamento com Franco. Ramiro sequestra Aline e Terezinha. Caio fica desesperado ao saber que Aline sumiu. Aline pergunta a Antônio o que ele fará contra ela e seus bebês. Antônio revela a Aline que colocará as crianças para doação. Angelina insinua que a pulseira que a polícia encontrou no local do crime de Agatha é de Irene. Irene visita Jonatas com o intuito de camuflar algo na casa de Gentil. Kevin despreza Ramiro e afirma que só acreditará em seu amor se ele trouxer Aline de volta. Kevin ameaça demitir a pessoa que contou a Antônio o local do abrigo de Aline. Jussara passa mal. Caio ameaça denunciar Antônio. Ramiro pede desculpas a Aline e Terezinha e diz que armará um plano para tirar de lá. Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silvia pega Frauzão no aeroporto a tempo do advogado não embarcar. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estava com Angelina. Ramiro avisa Kevin que trará Aline de volta. Ramiro dá bebida aos peões para fazê-lo dormir. Um dos peões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera. Antônio pede ajuda aos peões de outras fazendas para interceder Ramiro. Ramiro avisa Kevin que deixou Aline e a freira na porta da delegacia. Caio passa a virada do ano na aldeia de Jurecê. Ramiro enfrenta Antônio de arma em punho, mas acaba fraquejando. Antônio exige que os peões levem Aline e Terezinha de volta para o cativeiro e os ordena a darem um trato em Ramiro. Nateuzinho pede Anneli em casamento. Ramiro apanha dos peões de Antônio. Kevin pede ajuda à polícia para encontrar Ramiro. Kevin resgata Ramiro e implora para que ele resista. Ramiro é levado para o hospital. Angelina reage às ofensas de Irene e é demitida por Antônio. Ramiro revela a Caio o local do cativeiro de Aline. Petra fica furiosa quando Hélio te pergunta se foi ela que matou Agatha. Hélio diz a Lucinda que desconfia de que Petra saiba quem matou Agatha. Irene se recorda do dia em que chegou à casa de Antônio com Ramiro. Kevin enfrenta Irene. Há uma troca de tiros entre a polícia e os peões de Antônio e Caio se desespera pela segurança entre Aline e Terezinha. Marino consegue render os peões e resgatar Aline e Terezinha. Lucinda considera precipitado o noivado de Anneli com Nateuzinho.
Petra afirma para Luíde que não foi ela que matou Ágata. Silvério avisa a Antônio que a situação do cliente é complicada. Marino dá a voz de prisão a Antônio e faz questão de algemar o produtor rural. Anneli diz a Luana que desconfia de que Berenice tenha contato a Antônio sobre o paradeiro de Aline. Enzo confessa a Berenice que perdeu o interesse por ela. Caio observa Aline dormir. Antônio fica intimidado quando um dos presos o enfrenta na cela. Luana conta a Kevin sobre a traição de Berenice. Aline pede a Ramiro para denunciar todos os crimes cometidos por Antônio. Luíde e Petra assinam o divórcio. Marino recebe uma ligação anônima informando que a arma que matou Ágata está na casa de Gentil. Kevin demite Berenice. Caio decide, com a ajuda de Rodrigo, convocar um jornalista para fazer uma matéria sobre os crimes de Antônio. Mena e Mara ficam noivas. Marino encontra uma arma na casa de Gentil e avisa que terá que levar o pai de Jonatas para a delegacia. Gentil jura a Marino que não tem nada a ver com a morte de Ágata. Natéuzio abriga Berenice. Rodrigo apresenta o jornalista Ubaldo e o fotógrafo Leal para Caio e Aline. Vinícius diz a Iraí que deseja se casar com ela. Jurecê convida Andrade e Grades para irem até a aldeia. Aline conta sua história para Ubaldo. Marino informa Caio que recebeu uma ordem para tirar Antônio da cadeia. Antônio é agressivo com Ubaldo ao sair da cadeia. E o jornalista aproveita para postar o vídeo na internet. Petra avisa a Antônio que Ubaldo está fazendo uma matéria contra o pai para ser exibida na TV. Antônio encomenda o assassinato de Lucinda para se vingar de Marino. A matéria contra Antônio é exibida na TV. Kevin leva Ramiro para Naiteide. Um grupo de apoiadores encerra a relação com Antônio e o grupo La Selva. Antônio passa mal. Caio e Aline festejam a recepção da matéria. Terezinha volta para o convento. Petra aconselha Luíde a impedir o casamento de Anneli. O matador contratado por Antônio segue o carro de Marino e Lucinda. Anneli se casa com Natéuzinho e Petra consola Luíde. Lucinda é atingida pelo matador. Irene tenta convencer Antônio a voltar atrás na ordem dada para matar Lucinda. O matador avisa a Antônio que o serviço foi feito.